Olá, alunos e alunas! Nesta aula, iremos estudar algumas ferramentas que o Adobe Photoshop fornece para a realização de retoques de imagens. O retoque de imagens consiste no ajuste de detalhes das imagens, modificando de acordo com o ideal proposto. É bastante comum ser utilizado na adição ou eliminação de objetos e popularmente associado ao ajuste de detalhes anatômicos, como retirar rugas, espinhas, etc. Ao final deste encontro, estarás apto para realizar retoques de imagem de maneira realista, descobrindo um pouco mais do potencial do Photoshop. Vamos começar? O retoque também é conhecido como retouching, e na internet podemos ver diversos exemplos deste processo. Este slide destaca como o retoque foi realizado no vídeo Dove Evolution, que você pode assistir no link desta imagem, e demonstra a diferença entre o processo de retoque analógico e digital. Quando pensamos em um projeto digital, que envolve a utilização de um fotógrafo, por exemplo, pode ser interessante prever a organização e aparência de determinados elementos, prevendo uma etapa posterior de retoque. O Photoshop apresenta um grupo de ferramentas em sua barra lateral destinado ao processo de retoque de imagens. Nesta aula, iremos utilizar o arquivo Aula Retoque Imagem PSD, que está disponível no Moodle, para tentarmos visualizar diferentes ferramentas do Photoshop para o retoque de imagens. Na interface do Photoshop, a primeira ferramenta que iremos utilizar é a ferramenta Clone Stamp, que é conhecida como carimbo. Essa ferramenta permite que em uma imagem possamos copiar um pedaço da mesma e aplicá-lo em outra área da imagem. Por exemplo, irei dar um zoom nesta área e com a ferramenta Clone Stamp aplicada é necessário apertar a tecla Alt para definir qual área você deseja copiar. Caso eu queira apagar esta migalha do pão, irei copiar um pedaço da madeira com a tecla Alt pressionada. E repare que conforme eu movo a ferramenta, ela vai dando um preview da área a ser copiada. Vou clicar e agora, de certa forma, temos a migalha do pão foi retirada utilizando esta ferramenta. É importante ressaltar que todas as ferramentas do Photoshop de retoque de imagem elas possuem ajuste de tamanho de pincel. Se você vier aqui em cima da barra de opções, é possível modificar o tamanho do pincel, maior ou menor, e a dureza, ou seja, se ele vai ter uma interface uma área mais esfumaçada ou mais dura. Quanto mais dura, a troca entre detalhes vai ser mais abrupta, quanto mais esfumaçada ou esfumada, mais suave. Eu recomendo utilizar um pouco mais suave. Para o tamanho do pincel, eu recomendo os atalhos dos colchetes. Para um lado ele aumenta, para o outro lado diminui, pois isso agiliza bastante o processo. Outra ferramenta que podemos destacar é a ferramenta Healing Brush, ou basicamente pincel de recuperação. Essa ferramenta, basicamente a proposta dela, nós iremos utilizar na versão Spot Healing Brush. Ela faz uma função semelhante do carimbo, mas ao invés de você selecionar uma área inicial, ela simplesmente faz um cálculo automático de pixels ao lado da área onde ela foi aplicado, no sentido de tentar remover algum objeto. Por exemplo, se eu quiser remover este elemento aqui, usando essa ferramenta, ela irá observar os pixels que ficam à volta dessa área de clique e vai tentar replicar esses pixels para essa área. Vou clicar aqui, você veja que eu pude apagar este objeto. No entanto, ela não pode ser utilizada para tudo. Por exemplo, se você quiser remover esse grão de bolacha ou de pão que está embaixo desta tábua, vou clicar. O que a ferramenta fez? Ela removeu o grão, mas ela distorceu a faca e distorceu a tábua. Então ela não é eficaz nesse contexto. Neste caso, eu vou dar um Ctrl Z ou Command Z para voltar à ação. É necessário fazermos o que? Primeiro vou dar um zoom, utilizar a ferramenta de seleção poligonal
e fazermos o que chamamos de máscara, ou seja, vamos delimitar apenas a área que iremos trabalhar, sem, desta forma, alterar outras áreas. Delimitei esta área, vou diminuir um pouco o zoom, e agora nós podemos utilizar a ferramenta carimbo novamente, o Clone Stamp. Irei selecionar, vou diminuir um pouco a área do carimbo, e com a tecla Alt vou definir que eu quero copiar esta área, e agora então irei, por exemplo, aplicar a ferramenta somente na área da tábua, sem deformar a faca nem a tábua. Aqui seria necessário fazer um pouco dessa sombra também, é possível fazer esse ajuste manualmente através de outros pincéis. Outra ferramenta bastante útil de retoque de imagens é a ferramenta Blur. Irei, por exemplo, focar nesta área do pão. A ferramenta Blur encontra-se aqui neste elemento, ela está junto da ferramenta Sharpen and Smudge. A ferramenta Blur é desfoque. Ela pode ser bastante interessante para realizar um desfoque. Por exemplo, digamos que nós quiséssemos ressaltar as fatias do pão. Deste modo, eu poderia aumentar o tamanho e aplicar um desfoque nessa área do pão. Repare que ela está desfocada, talvez esta área um pouco, e assim nós ressaltaríamos essa fatia só, por exemplo. Poderíamos também dar um desfoque um pouco na faca. Essa ferramenta ela funciona baseada na pressão que colocamos sobre a mesma, nessa propriedade Strength. Ou seja, a minha está em 100% no máximo, mas você pode variar para outras possibilidades. Outra ferramenta bastante útil é a ferramenta Smudge. O que a ferramenta Smudge faz? Ela arrasta alguns pixels. Você pode ver que tem um ícone semelhante a um dedo. Seria a mesma ideia de colocar um dedo e arrastar aqui, por exemplo. Repare que os pixels foram arrastados. Claro que ela não pode ser utilizada de maneira grosseira, mas, por exemplo, se eu quisesse dar uma ideia de que esse pão não é tão perfeito, por exemplo, o corte, eu poderia fazer pequenas ranhuras aqui, por exemplo, nesse sentido, não deixar o corte do pão tão perfeito. Isso depende, então, da maneira como você quer trabalhar, para deixar um pouco mais orgânico, um pouco mais dura essa aresta do pão, por exemplo. Outras duas ferramentas que são bastante utilizadas são as ferramentas Dodge, subexposição, e a ferramenta Burn, de superexposição. A ferramenta Dodge tem como funcionamento a acentuação de brilhos, enquanto a ferramenta Burn evidencia as sombras. Por exemplo, se nós quiséssemos clarear esta faca por alguma razão, poderíamos então utilizar a ferramenta Dodge, vou reduzir um pouco o tamanho do pincel, e reparem que onde eu passar, ela vai ficar um pouco mais brilhosa. Então eu estou ressaltando uma área. Lembrando que sempre podemos utilizar a seleção. Por exemplo, se eu quiser que essa brilho seja executado somente em uma linha, por alguma razão, ok? Vou fazer isso apenas como título de ilustração. Poderíamos utilizar a ferramenta Dodge e ela seria influenciada somente na área da seleção. Repare que a outra área não foi clareada. E a partir disso nós podemos então trabalhar com esta ferramenta. Já a ferramenta Burn, ela faz o contrário. Ela tenta escurecer as áreas de sombra. Então, por exemplo, se eu quiser deixar esse pão um pouco mais torradinho, por alguma razão, eu posso escurecer um pouco essas áreas. Essas ferramentas elas podem também ser alteradas baseado nas três áreas de luminosidade de uma imagem, que são as sombras, os shadows, os meio-tons, ou os mid-tones, e os brilhos, os highlights. No caso dessa ferramenta que escurece, é mais interessante, nós podemos aplicar nos shadows, ou seja, vai escurecer bem onde é preto, você pode ver que ela vai aumentar bastante. E a ferramenta Dodge, podemos utilizar com mais ênfase nos brilhos, são as propriedades mais perto do branco. Para o branco aqui do pão, nós podemos ressaltar bastante essas imagens. Sempre combinando com a seleção, de modo a proteger áreas que nós não queremos alterar. Além dessas ferramentas de retoque, o Photoshop ele fornece também outros recursos que podem ser utilizados na galeria de imagens. Uma alternativa para remover
objetos ou pedaços de uma imagem é a opção de preenchimento inteligente. A opção de preenchimento inteligente, ela permite que, por exemplo, nós temos uma imagem de um pão e nós podemos retirar a imagem desse pão baseado na percepção do Photoshop de que estes elementos aqui em azul são um fundo e no momento que nós selecionarmos esse objeto, o Photoshop vai tentar substituir esse objeto pelo fundo. Então, seleciono o pão. A partir do pão selecionado, nós podemos vir em Edit ou Editar. Temos essa opção Fill, ou preenchimento, e a opção Content Aware. Vou clicar OK. E reparem que o Photoshop ele vai tentar retirar essa imagem. Reparem que essa retirada, neste caso, ela não foi perfeita, que na aresta nós ainda temos algumas bordas aqui, de certa forma. Para arrumar, de certa forma, essa automatização do Photoshop, podemos utilizar a ferramenta com Stamp, ou carimbo. Vou aumentar um pouquinho. Com a tecla Alt selecionada, podemos tentar dar uma diminuída aos poucos, deixando um pouco mais sutil essa aresta. Então depende muito desse trabalho manual e artesanal para você fazer o retoque de imagens. Mas esse recurso inteligente de troca de fundos ou Content Aware, preenchimento Content Aware, por vezes ele pode não ser eficaz, então use com cuidado. Outra alternativa de retoques de imagem é a utilização de filtros. Se você for no menu Filter, irei primeiramente selecionar esta camada. No menu Filter nós temos essa opção Filter Gallery, ou menu Filtro, Galeria de Filtros, onde nós temos diversos filtros diferentes. Por exemplo, posso dar um efeito de carvão, posso dar um efeito de pincel, ou utilizando uma ideia de esponja. Posso utilizar talvez como se fosse jogando um pouco de tinta sobre a minha imagem, contornos, tem diversas possibilidades. Em geral, use com cuidado, com parcimônia estes efeitos. Um efeito dos mais recorrentes é a utilização de desfoque. Nós podemos, por exemplo, selecionar uma área mais específica da imagem, selecionar uma área maior, e utilizando o menu Filter, ou filtro, opção Blur, ou desfoque, e o Gaussian Blur, ou desfoque gaussiano. Então nós podemos, você pode ver que esta área está desfocada, e você pode aumentar ou diminuir o desfoque. Esse é um filtro comumente utilizado no Photoshop para aplicar desfoques. A última ferramenta abordada nesta aula é um filtro especial, que funciona como uma espécie de subferramenta. Para isso, nós iremos utilizar outra imagem, que também está disponível no Moodle, que é o arquivo aula retoque imagem rosto.jpg. Para utilizarmos este filtro, acesse a opção Filter, selecione a imagem, Filter, e temos aqui a opção Liquify, ou dissolver. Este filtro é bastante utilizado em correções, muitas vezes de celebridades, pois ele permite alteração especialmente de imagens que trabalham com o rosto ou algum ajuste do corpo humano. Algumas ferramentas que eu gostaria de ressaltar. A primeira é a ferramenta Twirl, ou seja, ela permite girar uma determinada área da imagem. Por exemplo, eu posso mexer na sobrancelha e girar ela. Se você apertar Alt, você gira o contrário. Uma gira para um lado, o Alt gira o contrário. Então podemos deixar uma cara um pouco mais braba e ao mesmo tempo também alterar aqui. Esta é uma possibilidade. Outra ferramenta bastante útil é a Pucker Tool. Ela também trabalha na mesma ideia de, utilizando a tecla Alt, ela faz o contrário da ferramenta pressionada. Então quando você pressiona, repare que ela diminui a área de pixels. Quando eu pressiono Alt, ela vai aumentar. Então o cabelo vem um pouquinho mais para baixo, ou ele diminui. E ainda outra ferramenta focada em imagens, onde o Photoshop detecta um rosto, é essa ferramenta aqui, é a Face Tool, ou a ferramenta de face.
Se você mover o mouse sobre diferentes partes da imagem, repare que o Photoshop ele reconhece partes da face humana. Por exemplo, um olho. É possível mover para baixo e para cima. É possível aumentar um olho ou diminuir. É possível mover o nariz mais para cima ou mais para baixo. É possível aumentar o nariz ou diminuir um pouco o nariz. É possível dar um sorriso maior ou menor, ou ao mesmo tempo aumentar o sorriso ou diminuir, aumentar o rosto ou diminuir o rosto. Perceba que existem diversas possibilidades, em geral nós podemos fazer apenas alguns pequenos ajustes para não ficar algo muito falso de certa forma, mas é possível alterar diversas propriedades do rosto. Então facilmente essa ferramenta permite que você ajuste diferentes partes do corpo humano ou do rosto. Para finalizar basta dar um OK e teremos a nossa imagem alterada. Neste caso, ela ficou um pouco deformada. De certa forma, nesta aula, nós tivemos a oportunidade de experienciar diversas ferramentas de retoque do Photoshop. As principais ferramentas encontram-se nesta área da barra de ferramentas do Photoshop, mas também alguns filtros, dentre eles o Liquify ou Dissolver. Essas foram apenas algumas ferramentas e cabe a você, aluno e aluna, exercitar o uso das mesmas para identificar qual a melhor estratégia para o retoque de imagens em seus projetos digitais. Bons estudos!